Olá, muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nesta manhã de quarta-feira, dia 27 de janeiro, ano de 2021, ano de Samuel, ano da ajuda de Deus. Que Deus venha abençoar a tua vida rica e poderosamente na manhã deste novo dia. Nós podemos repetir a fala do profeta Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que possamos de fato colocar uma pedra e ter essa convicção que é um Deus que nos ajuda. E eu vou aproveitar esse gancho aqui, já estou com um texto na Bíblia que dentro daquilo que eu venho comentando no decorrer da semana, hoje vou estar falando um pouquinho mais, mas antes eu quero aqui pedir encarecidamente, compartilhe o programa Mudança de Vida, mande aí o seu alô, o seu bom dia, o seu pedido de oração. Você quer interagir conosco? Fique à vontade. Esse programa, ele não é meu, ele é nosso, e nós podemos usá-lo e usufruí-lo para que o nome de Jesus venha a ser exaltado e glorificado em nossas vidas. Meu bom dia também aos nossos queridos irmãos que, por intermédio do aplicativo da Rede Motivasat, acompanham não só o programa Mudança de Vida, mas o programa do pastor Fábio Nogueira, do pastor Adão Cruz, do bispo Isaac Souza, que acompanha essa programação que edifica vidas, transforma vidas, abençoa vidas. Que Deus te abençoe de uma forma toda especial. E é claro que faço também um apelo: ajude-nos divulgando a Rede Motivasat, ajuda-nos compartilhando o link para que outras pessoas possam baixar o aplicativo em seus celulares e ter aí a melhor programação do Paraná, ou quem sabe até mesmo, por que não dizer, do Brasil. Deus abençoe a vida de todos vocês, amigos queridos, de perto, de longe, amigos que sempre estão entrando em contato conosco. Que Deus abençoe. Não esqueço do meu amigo, do meu irmão de coração, que é o irmão Djalma, lá da cidade de Osasco, a Fabi, a sua esposa, e todos os seus filhos. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Minha mãe querida, não sei se ela está ouvindo, ela sempre sai, faz uma caminhada, ela tem lá o grupo da terceira, ou melhor, da melhor idade, ela se envolve com aquela turminha, né? São as amiguinhas da terceira idade. Nós temos as amiguinhas do colégio, né? As menininhas de 10 anos, 12 anos que se juntam. Aí tem as amiguinhas da terceira idade. A minha mãe se reúne com as amiguinhas de terceira idade. Elas dão risada, contam piada, faz exercício, faz muitas liçõezinhas para exercitar o cérebro. Que Deus abençoe a vida de pessoas como a minha mãe, dinâmica, que não se entrega, mas sempre está lutando para ter um bem-estar na sua vida. Deus abençoe a todos. E é claro que o bondoso Deus também venha confortar o coração daquelas pessoas que de repente hoje amanheceu mais triste. Que Deus lhe conforte, que Deus lhe dê força, que o Senhor derrame sobre vós um alento, um bálsamo de cura, um bálsamo de restauração, para que vocês, queridos, possam superar os momentos de crise, os momentos difíceis. Os dias são maus, isso é fato, está na Bíblia Sagrada, mas nós precisamos nos apegar ao Senhor, precisamos estar firmes, segurando nas mãos do Eterno, porque somente assim é que nós poderemos viver a cada dia até que se cumpra o plano e o propósito que Deus ele tem para as nossas vidas. Deus abençoe todos os nossos irmãos que ontem, terça-feira, esteve nas nossas igrejas comigo na Avenida Senador Souza Naves, número 495, esquina com a Caixa Econômica Federal. Deus abençoe a vida dos irmãos. É tão bom, sabe, quando você tem a igreja e as pessoas dentro da igreja, elas mudam a sua mentalidade, sabendo que igreja não é como um comércio. Um comércio, por exemplo, daqui a pouquinho, quando eu sair daqui, sempre tem alguma coisinha em casa que precisa comprar, né? Ah, acabou a buchinha de lavar louça, vamos lá comprar a buchinha de lavar louça. Ah, acabou os ovos, vamos lá. No mercado, de um modo geral, nós entramos e saímos. A gente entra, bom dia, vai, pague, vai embora. A igreja não é assim. A igreja é um lugar que nós precisamos colocar na mente. É o lugar onde se reúne a família de Deus. Por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos em Cristo Jesus, irmãs em Cristo Jesus. E na medida que esses laços, eles vão se aperfeiçoando, se fortalecendo, a igreja passa a ser o melhor lugar do mundo. E eu me preocupo sempre com isso,
porque nós cuidamos de pessoas, nós estamos sempre ministrando na vida de pessoas, ajudando, seja direta ou indiretamente, a vida das pessoas. Ontem eu achei muito bonito, uma irmã, ela tem o seu marido, ela tem a sua família, ela mandou uma mensagem: olha, pastor, houve um imprevisto, nós não conseguiremos ir na igreja hoje. Se fosse um lugar qualquer, a pessoa não se preocuparia, nem sequer de dar satisfação, porque por que ela vai dar satisfação para o pastor dela? Mas é aquilo, se ela não fizer isso, eu faço. Eu mando a mensagem e falo: aconteceu alguma coisa, tá tudo bem, porque não foi na igreja. Então isso é muito bom, porque é uma forma que nós demonstramos que o amor de Deus, amor que rompe barreiras, amor que realmente se preocupa com o bem-estar das pessoas. E você, querido, querida, eu vou aproveitar, eu vou dar um conselho, já que eu estou falando nisso, eu vou dar um conselho. Eu falo no meu nome e no nome do Bispo Isaac Souza, eu falo no nome dos pastores de um modo geral. Pastor que cuida de ovelha, ok? Pastor que apacenta. Sentimos a tua falta quando você não vem, quando você não dá uma satisfação, quando você simplesmente vira as costas. Eu converso muito com o Bispo Isaac Souza e sempre é assim. Quando uma pessoa sai da igreja e a gente diz: olha, eu estou sentindo falta do fulano, do cicrano, o que será que aconteceu? Aí depois, quando nós ficamos sabendo por boca de terceiros: fulano está numa outra igreja, poxa, mas eu procurei ser pastor, eu procurei ser amigo, eu procurei ser companheiro, eu procurei dar atenção, eu procurei fazer o melhor. Isso tem um nome, isso chama-se ingratidão. Então, quando você... Isso é uma regrinha que nós precisamos levar em conta. Quando nós sabemos que estamos do lado de uma pessoa, que ela nos trata bem, que ela quer o nosso bem-estar, que ela se preocupa conosco, existe uma lei na Bíblia, viu? Não é a lei de Murphy, não. É a lei da reciprocidade. A lei da reciprocidade é assim: a forma que eu estiver te tratando, você vai me tratar. Então, quando eu me preocupo com você, quando eu convido, ou mando uma mensagem, ou como ontem, a irmã mandou uma mensagem: olha, pastor, não conseguiremos ir no culto. Eu entendo, mas eu ainda perguntei: está tudo bem com você, com a família? Não, pastor, está tudo bem sim, só foi um imprevisto. Amém. Eu sei que ou amanhã, quinta-feira, ou no domingo, eles estarão na igreja comigo. E se nós conseguirmos fortalecer esses laços, você já imaginou o que pode acontecer na igreja? Enquanto lá fora o que nós só presenciamos é morte e destruição, e de repente aí no teu bairro, na tua cidade, você saber que tem uma igreja que ela é geradora de vidas, que ela é geradora de alegria, de esperança, de paz, com pessoas amigas, com pessoas que dividem o seu tempo, que pode orar juntos, pessoas que estão no mesmo propósito, que é ir para a eternidade, e você dizer: eu faço parte dessa família e eu ainda agrego outras vidas, para que outras vidas também venham ser abençoadas pelo Deus Todo-Poderoso. Querido, querida, você conhece pessoas que lhe tratam bem? Trate-as bem. Você conhece pessoas que querem o teu bem? Pois queira o bem dela. Pessoas que estendem as mãos para te ajudar, para te socorrer, estenda as mãos no momento da carência, no momento da necessidade, e tenha certeza que você vai ver o agir, o trabalhar de Deus na tua vida. Hoje é quarta-feira, são 9 horas mais 22 minutinhos. Eu quero mais uma vez, eu disse logo na segunda-feira, e eu vou repetir essa frase ainda hoje, quarta, na quinta e na sexta-feira. Eu estou trabalhando com 3 cultos especiais. Comecei semana passada. Repito, não é uma sequência, não é uma continuidade da mensagem, é uma outra mensagem, porém, uma mensagem que eu estou falando, que eu estou tratando acerca dos reis de Israel. Inclusive, eu comentei no domingo com os irmãos que nós iríamos fazer um passeio sobre os reis de Israel. E eu estou trabalhando debaixo de um tema. O tema é: o que fazer quando não há o que fazer? Isso sugere-se o quê? Situações onde nós não encontramos saída, onde nós não enxergamos saída, onde nós não conseguimos, nós nos encontramos meio que amarrados, entendeu?
Quando falamos esse termo no meio do pentecostalismo, a gente já imagina coisa de demônio, né? Tá amarrado. Não, é quando você não vê saída, você fica engessado, paralisado, amarrado e diz: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu olho para frente, não vejo saída, eu olho para trás, não vejo saída, nem na minha direita, nem na minha esquerda, não há saída. O que fazer? Quando não há o que fazer. E eu venho procurando durante esses dias falar sempre de uma palavra bíblica que nos mostra e abre um pouquinho mais esse entendimento. Mas aquilo que eu estou falando aqui nos programas Mudanças de Vida não é a mesma mensagem que eu vou estar falando no domingo. Você só vai saber como indo para a igreja. Você só vai saber estando comigo na igreja. Então, domingo, nós temos culto 9 horas da manhã e às 19 horas. Esses dois cultos, eu prego a mesma palavra. Você que não pode vir pela manhã, você pode vir à noite. Você que não pode ir à noite, vem no culto da manhã, às 9 horas da manhã. Tem sido um culto agradabilíssimo. Tem sido um culto muito enriquecedor, tem sido um culto muito edificante, tem sido um culto que eu tenho visto a alegria no rosto dos irmãos que estão indo no culto dominical. Então você, meu irmão, minha irmã, você, mas pastor, eu moro aqui em Mandaguari, olha, não estou puxando aqui membro da Renovar, da sede do bispo de forma alguma, mas se de repente alguém aí está sem igreja, alguém está enfraquecido na fé, você que não conhece o trabalho da Renovar, pastor, eu sou católico, eu sou católica, vai ter algum problema eu ir para a igreja? Muito pelo contrário, eu quero te dar um abraço. Eu quero te cumprimentar, orar e abençoar a tua vida. Mas, pastor, eu sou espírita, eu frequento uma roça de Allan Kardec, do espiritismo. Tem algum problema? De forma alguma. Não importa teu dogma, não importa a tua religião, não importa a tua crença. Eu estou te convidando para ministrar uma palavra de Deus na tua vida. Eu estou te convidando para orar por você. Eu estou te convidando para nós, como eu acabei de dizer, começarmos a construir alguns laços de amizade. Não tem nada melhor na vida do que amigos genuínos. Não tem nada melhor na vida do que amigos que nós podemos dizer: olha, o fulano, a presença dele acresce na minha vida, soma na minha vida. A presença dessa pessoa faz com que a minha vida fique melhor, meu dia fica mais florido, fica mais cheiroso, fica mais abençoado. É muito bom quando nós estamos do lado de pessoas que realmente são bênçãos de Deus em nossas vidas. Por isso que eu falo com muita alegria da Renovar de Jandaia do Sul. Falo com muita alegria de todos os membros, os irmãos que estão ali, que nos ajudam. Falava agora há pouco com o bispo Isaac Souza. Até hoje, eu já estou indo para aproximadamente 8 meses nessa igreja. Olha como o tempo passa rápido. 8 ou 7 meses. Eu devo ter anotado na minha Bíblia. E é tão bom quando eu falo da irmã Marina aqui, não tem, a Bíblia diz que nós devemos dar honra para quem tem honra. No domingo, acabando o culto, ela falou: pastor, pode deixar que vou dar uma limpada aqui na igreja, eu tô vendo que precisa passar um pano, tô vendo que precisa varrer, eu deixo ela bem à vontade. Tem a irmã Rosângela que se oferece: irmã, eu vou te ajudar. Não, irmã, não, fica tranquila, eu dou conta aqui sozinho. Pessoas que têm disposição, isso é maravilhoso. Irmãos, vocês não sabem como isso alegra o coração de um pastor, como isso faz bem para nossa alma. A gente vê irmãozinhos que levam lá um pacote de papel higiênico, porque sabe que usa na igreja e não pode sair somente do bolso do pastor, sabe que precisa de copos descartáveis. A gente não briga com criança, mas a criança, ela é assim, ela dá 10 viagens ao bebedouro, e nas 10 viagens que ela dá lá no bebedouro, ela vai tirar um copinho, ela põe um pinguinho de água, ela bebe e joga o copinho fora. Não dá 2 minutos, ela sai de onde ela está, ela puxa mais um copinho, põe um golinho d'água e joga no lixo. Não é assim? Não é? Então é tão bom quando uma pessoa ela diz assim: o pastor, se bem que eu estou reestruturando o nosso grupo e eu vou fazer esses pedidos, mas é tão bom, irmão, está faltando copinho descartável. Vou passar no mercado, vou comprar um copinho descartável, vou levar para a igreja, vou dizer: pastor, está aqui copinho descartável, para que a igreja sempre tenha. Queridos irmãos, isso é família, isso é igreja, essa é a essência do amor, da graça e da presença de Deus, que de fato abençoa não só uma, mas todas as pessoas quando tem essa consciência. Quando sabe da importância de nos ajudar a fazer a obra de Deus. É isso. Você pode contar comigo? Eu posso contar com você. E juntos caminhamos para a presença de Deus, caminhamos para a vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, eu estou com um texto aqui na minha mente, e é um texto muito conhecido, por sinal,
Mas é o que eu sempre digo. Cada texto da palavra de Deus é um terreno a ser garimpado. E na medida que nós vamos garimpando este terreno, nós vamos encontrando riquezas, pedras preciosas, ouro. Nós vamos encontrando sempre as riquezas e as maravilhas contidas na palavra de Deus. Por isso que a carta aos Hebreus, no capítulo 4 e versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós tiramos da palavra de Deus vida. Nós tiramos da palavra de Deus todo o alimento necessário para a alma, para o espírito, para o coração, para a mente. Por isso que eu sempre procuro conscientizar, seja aqui no programa, seja lá na minha igreja, eu procuro sempre conscientizar a igreja sobre a importância de ouvir a palavra de Deus, sobre a importância de nós construirmos um relacionamento com Deus mediante a sua palavra. Então eu chamo a sua atenção para esse texto da palavra de Deus, para que você entenda algo dentro desse texto que eu quero ministrar para você. E qual é o propósito disso? O propósito é um só. O propósito é mostrar para você que se você, porventura, está vivendo uma situação onde você não vê saída, onde você não encontra saída, lembra do tema, lembra do texto? O que fazer quando não há o que fazer? É exatamente dentro desse contexto que eu quero chamar a sua atenção para a viúva de 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 1. Vamos à história. Essa mulher, a Bíblia Sagrada diz que ela tinha perdido o seu marido. Ela tinha 2 filhos. E o texto nos deixa claro que o marido dela deixou dívidas. Ela estava endividada. E também o texto vai nos dizer que credores batiam a porta dela todos os dias, querendo receber o dinheiro da dívida que o marido contraiu. Diz assim o verso 1: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos ou escravos. Qual é a situação dessa mulher? Vamos para dentro da história. A situação desta mulher é a seguinte: ela não tem a figura do homem na sua casa, o seu marido faleceu. Nós também entendemos que mesmo ele sendo um homem temente a Deus, ele tinha dívidas. É claro que a Bíblia Sagrada, ela não traz detalhes do que esse homem ele fez a ponto de se endividar e essa dívida custar a vida dos 2 filhos. Então nós imaginamos, porque, querida, querido, você que está me ouvindo, uma vida tem preço? Uma vida tem preço? Uma vida, ela é muito valiosa aos olhos de Deus. Você pode olhar para uma pessoa vivendo uma vida bagunçada. Você pode encontrar aqui, em todos os centros das cidades, você vai encontrar pessoas escravas, vivendo uma vida emporcalhada, mal cheiroso. Você não consegue chegar perto daquela pessoa por conta do odor, por conta do mau cheiro. Essa pessoa, ela não se preocupa na higiene pessoal, no lavar as mãos e nem naquilo que ela vai comer. Aí você olha para a condição desta vida e você diz: essa pessoa, ela está servindo para quê nesse mundo? Qual é a importância desta pessoa para o mundo? Só que para Deus ela tem um valor inigualável. Ela é uma pessoa preciosa. Mas eu estou fazendo essa comparação somente para você entender que o texto vai nos dizer que essa mulher, ela chama Eliseu e primeiro ela se apoia
na vida que esse homem tinha no seu relacionamento com Deus. Ele temia o Senhor. Ele era teu servo. A Bíblia diz que o trabalho no Senhor não é em vão. Acredite nisso. E eu preciso mais uma vez abrir um parênteses aqui, eu não sei se agora algum obreiro, ou pastor, ou presbítero, ou diácono, ou diaconisa, ou evangelista, ou missionário, missionária, eu não sei. Ou você que fazia parte do grupo da música da sua igreja, ou de círculo de oração, ou de evangelismo, ou da banda, ou você liderava alguma área da tua igreja e hoje você está aí revoltado porque você esperava algo e não aconteceu e não percebe que talvez o que aconteceu foi até uma forma que Deus ele permitiu para tratar na sua vida, mas você ainda não entendeu. E então você diz assim, mas eu na igreja fazia isso, mas aquilo hoje, aquilo outro. Aí eu olho para mim hoje, olha como é que eu estou vivendo, olha como é que está a minha vida. Não importa, o trabalho no Senhor não é em vão. O grande problema é que geralmente nós sempre queremos esperar algo do ser humano. Nós queremos esperar do ser humano reconhecimento, nós queremos esperar que o ser humano nos ovacione, mas eu quero lhe dizer algo, essa mulher, ela se apoia exatamente nisso, ela diz, olha, o meu marido, eu não, mas o meu marido temia a Deus. O meu marido, eu não, ele servia a Deus. Só que esse meu marido, ele morreu. A morte desse homem serviu para uma lição para essa mulher. Porque esse homem, nós podemos interpretar o texto dessa forma, ele já estava salvo. Ele já tinha o seu lugarzinho reservado nas mansões celestiais. Ela não. E então, é interessante isso, porque o que vai acontecer na vida dela é por consequência de um homem que já não existe mais, mas o trabalho dele no Senhor não foi em vão. Isso alegra o coração ou não? O trabalho que ele teve, que ele proporcionou, a Bíblia não fala quanto tempo, a Bíblia não fala do relacionamento dele, mas a Bíblia fala que ele morreu e ele deixou uma dívida. E essa mulher está desesperada agora, não é por conta da dívida, a dívida estava no nome do marido. Se os homens não fossem cobrar, ele ia dizer, meu marido já morreu mesmo, eu não tenho por que pagar, a dívida não estava no meu nome, eu vou fazer aqui, eu vou trazer a história para a nossa atualidade, tá? Vão protestar, vai ajuizar, vai sujar o nome vai para SPC, mas ele não está mais vivo, meu nome continua limpinho, então a dívida, para mim não interessa mais, para mim não importa mais. Só que ela tinha um problema. Os credores queriam receber a dívida a todo custo. E que os credores queriam como moeda de troca, era os 2 filhos dela, para serem escravos. Então, é diante dessa cena que ela vai recorrer. Olha bem o que eu vou te falar, tá? Ela tinha saída? Não. Ela era mulher, desempregada, existia uma dívida, ela só tinha 2 filhos. E aqui eu quero chamar a tua atenção, ela está preocupada com os 2 filhos dela. Ela está preocupada dos 2 filhos dela trabalhar e ter uma vida de escravo. Eles viveriam o resto da vida apenas para satisfazer o desejo dos seus donos, vamos dizer assim. Não era patrão porque não tinha pagamento, mas era um trabalho escravo para a quitação da dívida desse homem, desse pai, desse marido. E o que ela faz? Ela não encontra saída. Ela vai até Eliseu, ela chama Eliseu, ela vai para a presença de Eliseu. Eu acredito que você já está conseguindo entender a conexão. Pastor Valdo, eu não sei mais o que fazer. Para onde você está indo? E para quem você está recorrendo? Para onde você está indo? E para quem você está recorrendo? Querido, querida, Eliseu foi o sucessor de Elias, que recebeu uma porção dobrada do Espírito Santo, que operou grandes maravilhas na sua época e no seu ministério terreno. Ela sabia que apenas aquele homem poderia fazer alguma coisa em favor dela, não por mérito dela,
mas por aquilo que o marido dela tinha feito. É como que se Deus estivesse dando um recado através da boca de Eliseu, dizendo: fala para ela que eu não devo nada para ninguém, que tudo que é feito para mim eu pago, que tudo que é feito na minha obra tem recompensa, que tudo que é feito de coração eu retribuo. Era como que se Deus, através de Eliseu, estava dizendo: ô dona, não se preocupa não, tá? Tem uma dívida, teu marido morreu, mas todo aquele que é empenhado em fazer a obra de Deus, todo aquele que é empenhado em levar a palavra de Deus, todo aquele que é empenhado em desenvolver o trabalho do reino de Deus aqui nessa terra, Deus, o Senhor, o dono do céu e da terra, ele não tem dívida com ninguém, ele não tem débito com ninguém, ele não deve nada para ninguém. A minha vida, a tua vida, as nossas vidas hoje, ela pode ser exatamente idêntica a ela. Estamos cheios de dívidas, cheios de problemas, cheios de contenda, cheios disso, cheios daquilo. Meus filhos estão trabalhando e um pouquinho somente para viver uma situação dessa. Adianta eu simplesmente estar dizendo: Senhor, vem aqui, me abençoa? Não, continue na tua fé, continue na tua crença, continue no teu propósito, continue servindo a Deus. Não importa, você pode apanhar lá fora, mas aqui dentro dê glória a Deus. Você pode ir lá fora estar dizendo: a vida ela não está da forma que eu queria, mas aqui dentro exalte e glorifique o nome do Senhor, atribua a Ele a honra, atribua a Ele o louvor, atribua a Ele a glória. Porque você vai perceber que no dia certo, no momento certo, Ele vai operar e vai realizar grandes coisas. E o nome dEle vai ser glorificado na tua vida. Querido irmão e irmã, olha só como a coisa ela é interessante. Quando ela vai recorrer a Eliseu, Eliseu ele vai dar uma resposta para ela. O que eu vou fazer? O que te hei de fazer? Por que ele pergunta dessa forma? É como que se nesse momento ele olhasse humanamente falando e dizia: não tem saída para você não. Você não tem dinheiro, eu também não tenho. Dependo de Deus. Existe uma dívida? Existe. Eu não tenho como pagar, você também não. Os teus filhos são as moedas de troca que vai ter que ser usada para pagamento da dívida dele. Tem o que fazer nessa situação? Você entregaria os seus 2 filhos adolescentes para um trabalho escravo, para quitar a dívida de alguém que já morreu? O que fazer quando não há o que fazer? Aí olha o que Eliseu vai dizer para ele, para ela. E Eliseu, o que ele fazer? Aí ele diz assim: ó, dize-me o que tens na tua casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse ele: vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a tua porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre os filhos, e eles lhe trazia as vazias e elas as enchia. Sucedeu que, cheias que foram as vazias, disse ao seu filho: traz-me ainda mais uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O que acabou de acontecer nesse momento foi algo que eu venho falando desde segunda-feira. Você que vem acompanhando vai lembrar. O que eu disse segunda-feira? Eu disse que Deus ordenou ao povo de Israel em Êxodo 14: manda o povo marchar, saia da inércia. Ok? Mande o povo marchar, manda o povo sair do estado de inércia. Lembra ontem o que eu falei, Gênesis 26? Fome, seca. O que aconteceu? Isaac disse: eu vou até Gerar. Foi a Abimeleque lá na região de Gerar. Por conta da situação, ele botou no coração: vou ao Egito. O que aconteceu? Veio a palavra de Deus: não desça ao Egito, peregrina nessa terra e serei contigo, cumprirei a promessa que fiz a Abraão, teu pai. Mas ele não estava parado. Saia da inércia. O que está acontecendo aqui em 2 Reis capítulo 4? Em 2 Reis capítulo 4, mais uma vez, Eliseu está dizendo para essa mulher: não adianta você ficar aí choramingando, não adianta você ficar se lamentando, não adianta você estar achando que
eles vão ter dó porque você é uma mulher e precisa dos seus 2 filhos. Saia da inércia, vá atrás de vaso, vá pedir emprestado, pegue o quanto que você puder, encha essa casa de vaso. Olha, mais uma vez, nós ouvimos uma mensagem onde Deus, pela 3ª vez nessa semana, Ele está ordenando: saia do estado de inércia. Não fique na tua casa reclamando. Não fique simplesmente achando que Deus ele vai ter pena, ele vai ter dó, achando que a tua condição, ou a tua situação, ou a tua realidade de vida, ela vai tocar o coração de Deus, porque você simplesmente está se lamentando. A hora é dar a volta por cima. E quando nós começamos a dar a volta por cima, Deus, Ele mostra o quanto Ele é o Senhor e o quanto Ele manifesta o poder, a graça e a glória dEle em nossas vidas. Sair da inércia é sair daquela condição, daquele estado que Ele só está gerando, seja a saudade, seja o choro, seja a depressão, seja a angústia. Se ela continuasse naquele estado de inércia, ela ia dizer assim: ai, eu já perdi meu marido, agora vou perder meus filhos, para que eu vim a esse mundo? Eu vim para sofrer, eu vim somente para chorar, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, a minha vida é aquilo outro. Muitas pessoas não fazem isso, diga para mim. Então, eu ainda comentei nessa semana, eu não vou lembrar de tudo que eu comentei ontem, hoje, porque aí vocês têm que me dar nota 10, né? Mas eu comentei dizendo que eu fui uma pessoa, sou uma pessoa que eu nunca medi esforços para tentar as coisas na vida. Eu já fui dono de imobiliária na cidade de Peruíbe. Sabe o que eu ganhei com isso? Uma dívida que até hoje os bancos me ligam, mas eu tentei. Tô com o nome sujo, mas eu tentei. Não foi porque eu dei calote, não. Foi porque eu fui roubado, ok? Pra vocês entenderem. Tomei um calote muito grande. Então hoje eu sofro consequência daquilo que eu fiz. Ah, mas não pediu direção a Deus, não orou? Querido irmão, querida irmã, a nossa vida ela é constituída por erros e acertos. Me diz aí, levanta a mão quem nunca errou na vida. Levanta a mão quem tem um espírito empreendedor que já não bateu a cabeça inúmeras vezes até acertar. Eu sei que Deus me chamou para ser pastor, cuidar de rebanho, cuidar de igreja, formar obreiros, ensinar. Eu sei disso abertamente e claramente. Mas eu tenho um espírito empreendedor que, se eu puder fazer alguma coisa e sempre que vai envolver recursos, eu sei que o índice de erro ele pode ser até maior do que o índice de acerto, mas também nós podemos acertar, e quando nós acertamos, então nós perceberemos que a coisa ela vai fluir de uma forma normal e natural. Então, para ela não lembrou, quando Eliseu diz: o que você tem na sua casa? Ela começa respondendo para ele, dizendo assim: a tua serva não tem nada em casa. Aí ela lembra: não tenho, tem um bocadinho de azeite lá na minha botija, é o que eu tenho. Então, se você tem isso, é suficiente para que o dono do milagre, para que o Deus criador dos céus e da terra, para o Deus que não é limitado como eu sou limitado, para um Deus que não vê as coisas como eu vejo, para um Deus que eu não enxergo saída no mar, mas Ele consegue mandar um vento e abrir, para um Deus que eu não sei como muralhas podem cair por terra, mas Ele sabe como derrubar, para um Deus que a minha estatura diante de um homem com 3 metros de altura é praticamente o dobro, mais do que o dobro, mas Ele sabe que com uma pedra Ele pode cair. Eu sei que tem um Deus que, por mais que eu esteja dentro da cova de leões e a minha vida correndo risco, eu sei que esse Deus pode fechar a boca dos leões. Quando eu tenho consciência da grandeza, do poder desse Deus, então eu sei que no pouco Ele vai trazer o muito. Eu sei que nas coisas que aparentemente
elas são meio que supérfluas, insignificantes, nas mãos de Deus, pode se transformar em um grande milagre. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Pois é, os 5 pães e 2 peixinhos para um total de mais de 5.000 pessoas. Era brincadeira, era sinônimo de piada, de gracejo. Mas foi para as mãos do Criador. Foi para as mãos daquele que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. E o que ele fez? Ele multiplicou aquilo de tal forma, e aquilo teve uma abundância tão grande que todo mundo, o texto diz, que comeram e se saciaram. E não bastando isso, sobejou ainda 12 cestos cheios. Meu querido e minha querida, saia da inércia. Saia da inércia. Você pode estar comigo? Eu estou falando muito desses 3 cultos que eu estou realizando em Jandaia do Sul, porque eu quero que você participe. Porque eu quero que você venha ouvir uma palavra, porque eu quero que você venha ser ministrado. Mas olha só, nós temos culto aqui em Mandaguari, nós temos culto em Apucarana. Você pode muito bem buscar a Deus. Você pode muito bem entrar na presença de Deus. Você pode muito bem mudar a tua realidade de vida. Olha, eu disse e repito também. Para Deus operar um milagre, são necessárias 2 participações. A primeira é humana, a segunda é a divina. Para Deus operar na tua vida grandemente, ricamente, poderosamente, Deus ele precisa ver na tua vida a disposição, o desejo, a vontade em você querer essa mudança, viver essa mudança, experimentar essa mudança. Então, mais uma vez eu vou repetir aqui, querido, querida, saia do teu estado de inércia. Não fique simplesmente olhando para a circunstância. Não fique construindo ideias ou imaginações de que a tendência da coisa é agravar-se, é piorar, é sair dos trilhos. O dia é hoje, a hora é agora, onde Deus está nos convidando, nos convocando e nos chamando a sair do nosso estado de inércia. O milagre aconteceu. A história do 2º livro de Reis, no capítulo 4, ela é de uma profundidade inigualável, mas quando nós apenas fazemos uma leitura, ainda que superficial, somente por cima, pela superfície, nós encontramos um servo de Deus, nós encontramos um problema, nós encontramos uma família e nós encontramos um homem de Deus. E eu estou aqui fazendo apenas o papel de mensageiro de Deus para dizer para você, como o profeta Eliseu, ele disse: vá atrás de vaso, busque vaso, peça vaso, encha a tua casa de vaso. Eu estou aqui falando para você: venha para a igreja, esteja na igreja, venha ouvir a palavra de Deus, venha alimentar a tua alma, venha receber uma direção, venha receber uma oração, venha alimentar a tua alma, venha mudar teu pensamento, venha mudar os teus conceitos, venha mudar as tuas atitudes, e tenha certeza que esse Deus, que não deve nada para ninguém, ele vai abrir os céus e ordenar que a bênção dele venha a ser derramado sobre a tua vida, derramado abundantemente sobre a tua vida. Guarde esta palavra aí no teu coração, mantenha a tua fé, saia do estado de inércia. Eu aguardo por você na Avenida Senador Souza Naves, número 495, esquina com a Caixa Econômica Federal. Amanhã, quinta-feira, 3 da tarde, eu estarei na igreja, 19 horas e 30 minutinhos, quinta do sobrenatural, uma quinta-feira que nós vamos orar, que nós vamos clamar, que nós vamos pedir a Deus, que Deus venha operar na tua vida, rica e poderosamente, no nome de Jesus. E hoje, quarta-feira, já estou terminando o programa Mudança de Vida. Nós temos quarta do Sobrenatural aqui na sede da Renovar em Mandaguari. Aqui hoje, 3 da tarde, 7h30 da noite, Bispo Isaac Souza espera por você na Avenida Amazonas 2220, 3 horas da tarde, 7h30 da noite, uma palavra rema, uma palavra
que vai te abençoar, que vai mudar aí o teu pensamento, a tua forma de ver a vida, e vão orar ao Senhor, vão clamar a Deus e pedir que Deus ele venha te abençoar rica e poderosamente. Então você pode estar aqui hoje com o homem de Deus, Bispo Isaac Souza, 3 horas da tarde, 7h30 da noite. E olha, domingo, hein? Dia 31 de janeiro, segunda mensagem dentro do tema O que fazer quando não há o que fazer. Eu aguardo por você, 9 horas da manhã e às 19 horas, eu, minha esposa, pastora Fátima Figueiredo, irmã Rose, irmã Alessandra, irmã Marina, irmã Rosângela, irmão Diego, irmã Maria, tantas outras pessoas queridas que hoje faz parte desta família. Deus abençoe a tua vida. Que esse dia seja um dia melhor do que foi o dia de ontem, que a tua semana seja uma semana abençoada, seja uma semana abençoadora e que você viva e experimente tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Falo isso não da boca para fora, porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Falo de coração, que Deus abençoe a tua vida, o teu dia e toda a tua semana. Hoje tem culto, venha para a igreja, saia da inércia e siga sempre mudando de vida.